Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Deus abençoe. Chegamos para a nossa aula da nossa mentoria bíblica. Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar que todos se aproximem para que demos sequência à nossa aula que começou do livro de Jó. Sejam bem-vindos. Eu estou com a garganta bastante comprometida, então eu vou falar de maneira mais leve para que consigamos concluir a aula. Pega já caneta e papel, a sua Bíblia também, por favor, nós vamos utilizá-la em alguns momentos muito pontuais, tá bem? Vamos fazer o nosso momento de oração e pedir ao Senhor que nos direcione no nosso estudo e na compreensão da sua palavra. Ó Deus eterno e Pai, muito obrigado pelo teu carinho, pelo privilégio que nós temos de estudarmos juntos a tua palavra. Fica conosco, nos abençoa, nos ajuda, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos, nós começamos a nossa mentoria bíblica estudando o livro de Gênesis naturalmente. É o primeiro livro, é o livro dos começos. Embora cronologicamente o livro de Jó tenha sido escrito primeiro, eu já disse, não há sentido a gente começar a estudar a Bíblia senão por Gênesis, o livro do começo ou dos começos de todas as coisas. Vocês já participaram dessas aulas e quem não pôde participar ao vivo teve acesso às aulas que ficam disponibilizadas para os alunos da Teleios Academy na plataforma onde os cursos estão sendo disponibilizados. Começamos o nosso estudo do livro de Jó e na última aula nós fizemos uma análise geral do livro de Jó, fizemos uma introdução, estudamos na análise geral o título do livro, estudamos o nome de Jó, quem foi Jó, qual a origem do seu nome, isso já foi disponibilizado, a terra de Jó, onde ela se localiza, a autoria do livro e a data em que o livro terá sido escrita, ou escrito, teria sido escrito, tá? Inclusive, já estudamos que certamente Jó, viveu na era patriarcal. Apresentei todos os argumentos que os estudiosos nos dispõem acerca disto, bem como estudamos a razão pela qual o livro de Jó está arrolado no agrupamento dos livros poéticos da Bíblia, conforme nós a temos organizada. Na última aula nós também estudamos sobre a idade de Jó, quanto tempo mais ou menos ele viveu, e isto corrobora que Jó certamente viveu na época dos patriarcas, certo? E estudamos sobre quem era Jó, de que família. Se você não assistiu a primeira aula, eu acho que deve assisti-la, deve mesmo. E você que já assistiu a primeira aula, deve revê-la. É muito importante. Nós vamos dar sequência à nossa aula de hoje, estudando inicialmente sobre a composição literária do livro de Jó. Se você anotou por tópicos a aula anterior, você sabe então que nós paramos no tópico de número 5, certo? Só para relembrar aí, o tópico de número 1, análise geral. Aí nós estudamos título 1.1, nome 1.2, a terra de Jó 1.3, a autoria e a data do livro 1.4, tá? Aí estudamos número 2, a posição do livro de Jó no Antigo Testamento. Por que ele está no agrupamento dos poéticos e não cá junto ao livro de Gênesis? Número 3, nós estudamos sobre a era patriarcal. Jó deve ter vivido no período da era patriarcal. Esse foi o terceiro tópico da nossa aula anterior. O quarto tópico, a idade de Jó. E o quinto tópico, quem era Jó.
Sexto tópico, a composição literária do livro. A autoria do livro está intrinsecamente relacionada à forma literária na qual ele foi desenvolvido. Para uma simples leitura, ou numa simples leitura, nós percebemos que o livro tem distintamente duas formas literárias. A primeira forma literária, os estudiosos chamam de narrativa. Isso está no capítulo 1, desde o versículo 1 até o capítulo 2, versículo 13, que é uma descrição da vida de Jó, uma narrativa do seu cenário. Esse mesmo estilo literário se repete no capítulo 42, versículo 7 ao versículo 17. Então observe, nós temos do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 13, aquilo que do ponto de vista da literatura é chamado de prólogo, uma abertura, um prefácio, um chamamento para um texto, e no capítulo 42, versículo 7 ao versículo 17, um epílogo, uma conclusão, aquilo que vem após o texto oficial. A segunda forma literária que se encontra no livro de Jó é a forma poética. Desde o capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 42, versículo 6, nós temos uma narrativa poética, dividida inclusive em atos, em quadros. Vamos observar isso à frente. Quase como numa peça teatral, ou exatamente como numa peça teatral. É isso que nós vamos estudar. Por causa desta diferença de linguagem, da forma A, narrativa, para a forma B, a poesia, alguns comentaristas entendem, olha só, alguns comentaristas entendem, isso não é uma verdade final, mas um ponto que é preciso analisar, que o livro de Jó pode ter sido escrito por mais de um autor, ou seja, um escreveu a narrativa, o outro teve o cuidado de compor os fatos de forma poética e de forma novelesca. Não anula esta tese, não anula a verdade, a realidade dos fatos. Não cancela os fatos de serem verídicos, mas teriam sido escritos com uma linguagem mais poetizada, mesmo que para amenizar o peso do sofrimento. Por exemplo, esses comentaristas entendem que o Jó da prosa, da narrativa, paciente, rendido e resignado, não é o mesmo Jó, ou seja, não é que são duas pessoas, dois comportamentos. Não é o mesmo Jó da poesia, um Jó rebelde e questionador. Se você analisar o capítulo 1 e o capítulo 2, Jó é completamente resignado. Se olhar o capítulo 3 a seguir, nós encontramos um Jó que contesta o seu sofrimento. Nós vamos analisar isso à frente, que questiona as razões de Deus para lhe fazer passar por tamanho padecimento. Por esta razão, a tese de que pode ter sido escrito em dois momentos, teria escrito a narrativa, o outro teria escrito o ambiente poético do livro, tá? Vamos lá. De qualquer modo, é preciso lembrar que há indícios de que esta possibilidade não seja a mais aceitável. Por quê? Porque existem termos muito comuns da narrativa que são repetidos com a mesma terminologia na poesia. Por exemplo, o termo íntegro, que é tan, aparece tanto no capítulo 1, versículo 1 de Jó, na narrativa, quanto aparece no capítulo 8, versículo 20, e no capítulo 9,
versículo 20 a 22, que já está no ambiente da poesia. Este episódio ou este fato se dá ao longo de todo o livro. Por esta razão, se entende que aquele argumento primeiro, e que teria sido escrito em momentos distintos, por escritores distintos, perde a força, visto que, apesar da forma literária ser distinta, os termos utilizados se repetem com relativa frequência, o que denota que o estilo do autor permanece presente como uma assinatura ao longo de todo o livro. Tá certo? Essa é a composição literária do livro de Jó. Repito, narrativa e poesia. A narrativa do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 13, e a poesia do capítulo 3 até o capítulo de número 42, versículo 6. A narrativa volta no capítulo 42, versículo 7 até o versículo 17. Compreendido? Vamos a mais uma análise, tópico de número 7. O panorama do livro. O livro de Jó trata da crise transformadora da vida de um grande homem que viveu cerca de 4.000 anos atrás. A confiança de Jó em Deus é muito clara. De repente, essa confiança esboçada no capítulo 1 e no capítulo 2 se transforma em queixas, em lamentos e lamúrias, do capítulo 3 até o capítulo 31. No capítulo 32 e no capítulo 40, nós encontramos 32, 1 e 40, versículo 8. Nós encontramos Jó reconhecendo que as suas lamúrias podem ter sido exageradas. No capítulo 42, ele esboça arrependimento desde o versículo 1 até o versículo 6. Do versículo 7 ao versículo 17 do capítulo 42, Jó vive o seu momento de restauração. O que nós aprendemos é que as provações trazem uma importante transformação. O homem, depois do processo, é diferente do homem antes do processo. Entendido? Essa é a lição que nós aprendemos. Agora, anota aí. O livro de Jó se divide em 3 partes. Você está com o PDF, tem a aula em mãos, acompanha, assinala, faz anotações ao lado se você tiver impresso o PDF. Isso vai enriquecer o seu estudo e o seu conhecimento, tá? Então o livro de Jó é dividido em 3 partes. Primeira parte, o dilema de Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Segunda parte, os debates de Jó com os seus amigos, do capítulo 3 até o capítulo 37. E a terceira parte, a intervenção divina e a libertação de Jó, capítulo 38 ao capítulo 42. Faz essa observação aí, por favor. Esses resumos eu estou fazendo para facilitar a sua leitura do livro, tá? Isso vai ajudar você a compreender o livro na sua leitura diária. Capítulo 1, versículo 8 de Jó, Deus diz assim: porventura consideraste o meu servo Jó, que não há outro na terra como ele, homem perfeito e justo, que teme a Deus e que se afasta do mal. Note que Deus permitiu o poder de Satanás atingir a Jó, mas o Senhor limitou a ação do diabo contra Jó. Com tal poder, Satanás golpeia Jó com furúnculos dolorosos.
o capítulo 2, versículo 7 ao versículo 8, o capítulo 7, versículo 5 e o capítulo 30, versículo 30, descreve o estado de Jó. Não cabe aqui como conteúdo formal de aula, mas alguns médicos sugerem, americanos, que a doença de Jó, ou a doença que atingiu a Jó, seria uma doença rara, chamada de furunculose estafilocócica generalizada. O que isso causou em Jó? Capítulo 2, versículo 7. Fervura. Fervura aqui é queimor, ardor. Capítulo 2, versículo 8, comichão. Visivelmente se sabe, e a pesquisa mostra, que o corpo de Jó estourou em feridas e havia vermes nas feridas que estavam no seu corpo. Capítulo 2, versículo 12, mudança drástica na sua aparência física. Mesmo porque, considerando que é uma doença das cartilagens, muito provavelmente Jó teve perda de orelhas, de nariz, de unhas. Então a sua aparência foi transformada? Não, transtornada. Capítulo de número 7, versículo 5, vermes e feridas. Capítulo 30, versículo 17, ossos corroídos e dor de roer. Então ele sentiu seus ossos sendo devorados. E no capítulo 30, versículo 30, ele sente a pele manchada e febre. Um outro detalhe importante do livro de Jó, e que é um caso de análise muito cuidadosa, é que diante do cenário do sofrimento de Jó, a mulher dele reage. Ainda assim temes a Deus. Capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. No texto da língua portuguesa está escrito: amaldiçoa o teu Deus e morre. A ideia que o texto dá, lendo assim, é que a mulher de Jó desviou e se levantou contra Deus. Entretanto, preste atenção, a expressão amaldiçoa ao Deus, ou ao teu Deus e morre, seria Galau Elohim Vamut, amaldiçoar ao Deus dos deuses, para que ele te mate. Galau Elohim Vamut. Mas no texto de Jó, a expressão utilizada não é esta. A expressão utilizada é Barek Elohim Vamut. Significa abençoar, confessar, reconhece o teu Deus e morre em paz. O que a mulher está sugerindo a Jó é que ele se entregue, não que ele se erga contra Deus. É muito importante fazer essa distinção e esta explicação, porque por muitas vezes a mulher de Jó foi pontuada como uma mulher ímpia, como uma mulher pagã, e não é isso de fato que o texto revela sobre Jó, e nem sobre a sua casa, tá certo? Então, o que nós vamos observar no texto de Jó é que Satanás estava confuso com a sua persistência. A sua adoração permanece apesar do seu estado. A sua fidelidade não é colocada em xeque diante de Deus, não obstante o ataque que sofreu. A fúria de Satanás contra o patriarca foi violenta. Sua esposa, amargurada, se levanta contra ele. Desestruturada, ferida emocionalmente, amargada pela perda dos filhos, decepcionada pela perda da posição que ela tinha, ela brada contra Jó.
E ela diz: para que lutar contra a morte? Confessa ao Deus que você sempre confessou e morre. É uma forma de dizer: se rende. Ela deixa de ser naturalmente uma aliviadora do seu marido e se torna um algoz. Porque apesar de a expressão não ser um ataque a Deus, é um ataque a Jó. O seu coração estava amargurado. Entretanto, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10, nós observamos que Jó se recusa a pecar com os seus lábios contra Deus. E dos versículos de números 11 a seguir, nós encontramos a chegada dos 3 amigos de Jó: Elifaz, Bildade e Zofar, que serão personagens de destaque do capítulo 3 até o capítulo 37, quando então chega o 4º amigo, que se chama Eliú. Tudo do livro de Jó, de agora em diante, se desenrola a partir do diálogo entre Jó e estes seus 4 amigos. Então nós vamos agora para o 8º tópico do nosso estudo, e agora nós vamos iniciar um esboço do livro de Jó, para que você compreenda a organização literária e a distribuição do livro. Ok? Vamos lá para o 8º tópico do livro de Jó. No esboço do livro de Jó, nós vamos estudar agora o prólogo, o escopo ou o corpo do livro e o epílogo, tá? Vamos lá. Esse resumo, essa ideia de resumir, representa uma tentativa de dar em poucas linhas todo o conteúdo do livro. Naturalmente, não representa o estudo feito de maneira mais detalhada. Eu já disse a vocês que a nossa mentoria não consegue ser versículo por versículo, obviamente. Para ser versículo por versículo, nós teríamos que montar uma biblioteca. Mas vamos fazer uma análise de cada capítulo para você compreender como desenvolver a sua leitura. Então, como eu disse inicialmente na aula, lá na composição literária, a primeira parte do livro é o capítulo 1, versículo 2, que trata do prólogo. O que é o prólogo do livro de Jó? É Satanás tentando convencer a Deus de que ninguém o serve sem um interesse secundário. Todos têm, de algum modo, alguns interesses ligados ao culto a Deus. Essa é a abordagem do capítulo 1 diante da riqueza de Jó, da sua prosperidade, da sua integridade e da volta que o inimigo dá em torno da terra. Nesse campo de cogitações e insinuações, Satanás sugere a Deus que a religião de Jó é consequente da sua prosperidade e que Deus, em troca da adoração de Jó, o favorece, o abençoa e o faz prosperar. É aí que Satanás sugere a Deus: toca no que ele tem e tu verás se ele não blasfemará de ti diante da tua face. Este é o prólogo do livro e as primeiras provações. O livro de Jó, gente, está dividido em 5 ciclos de discursos. Eu vou chamar cada um desses ciclos de atos, por representarem de fato quadros ou atos, como numa peça teatral, como eu já disse, principalmente nos debates entre Jó e os seus amigos. Então, se você quiser seguir a mesma linha de organização de texto que eu estou seguindo, você vai escrever aí, primeiro ato. E o primeiro ato nós vamos estudar, vamos lá, a fidelidade de Jó. Isso está do capítulo 1 até o capítulo 3. Letra A. Deus chamou Jó de meu servo Jó. Letra B.
É o próprio Deus quem declara que Jó é um homem perfeito e correto. A palavra perfeito ali é integral, alguém que é completo, alguém cujas áreas de sua vida estavam harmonizadas para agradar a Deus. Letra C ou letra D, ereto, correto, íntegro, reto, aquele que é de puro caráter moral. É o próprio Deus que está mencionando de Jó estes adjetivos. Letra E, Jó temia a Deus. E letra F, Jó se desviava do mal. A expressão se desviar do mal ali indica remover da sua frente, ficar de lado, tirar de perto de si. Esse é o primeiro ato do livro de Jó, revelando a sua fidelidade. Ainda no primeiro ato do livro de Jó, do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5, nós temos a descrição da prosperidade de Jó. Jó era um homem financeiramente bem-sucedido. Basta ler, versículo 1 ao versículo 16, ele tinha 7.000 ovelhas. Tanto do versículo 1 ao 5, quanto no versículo 16, ele tinha 7.000 ovelhas. Considerando que as roupas dos nobres eram feitas a partir da pele de ovelhas, podemos crer que Jó tinha uma indústria têxtil ou algo parecido, ou no mínimo ele fornecia a matéria-prima para as indústrias do seu tempo. Segundo, a Bíblia diz que Jó tinha 3.000 camelos. Os camelos eram os principais meios de transporte de pessoas nos dias de Jó, sobretudo porque ele está vivendo numa região, como já vimos, uma região desértica. Isso indica a sua prosperidade nesse campo. O texto diz que Jó tinha 500 juntas de bois. Considerando que nos dias de Jó não havia tratores ou os arados conforme nós conhecemos, se compreende que Jó era um grande pecuarista e, portanto, dono de muitas terras. Para arar as terras, as juntas de bois eram utilizadas. Se ele tem 500 juntas de bois, calcula-se qual seria o tamanho do seu rebanho. O texto diz que Jó tinha 500 jumentas. E não são jumentas conforme nós conhecemos no Brasil. São as chamadas mulas brancas, inclusive citada em Juízes como o transporte dos reis, dos juízes e dos nobres do mundo antigo. E o texto diz que ele tinha muitos empregados. É muito interessante que o termo que se usa para os servos de Jó não é o termo escravo, o que indica que Jó não atuava com os seus servos num mundo onde a escravidão era comum. Jó já tratava com aqueles que trabalhavam consigo de maneira nobre, zelosa. Era uma espécie de pai daqueles que trabalhavam com ele. Então, no primeiro ato, nós temos a fidelidade de Jó, a prosperidade de Jó e, em terceiro lugar, a adversidade de Jó. Do capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 2, versículo 13, nós temos as finanças de Jó desmoronam sequencialmente. Capítulo 1, versículo 14 a 17. Segundo, a perda dos seus filhos. Capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20. Terceiro, a perda da sua saúde. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. Terceiro, o seu casamento é abalado.
E você vai ver que o casamento de Jó se desfigura, se desintegra. Nós, em nome do conservadorismo, não aceitamos a ideia de que o casamento dos homens de Deus, cujos nomes estão registrados nas Sagradas Escrituras, tinham crises. Mas tinham. O casamento de Jó se desintegra. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Capítulo 19, versículo 17. É óbvio que com isso eu não estou dizendo que Jó se casou de novo. A minha afirmação não é esta, mesmo porque a Bíblia não faz qualquer menção sobre isto, nem direta. Mas claramente a sua esposa o abandonou, se afastou dele. Tá? Aí vem, número 5, a perda dos melhores amigos. Capítulo de número 2, versículo 11 ao versículo 13. E a gente vai falar disso mais detalhadamente à frente. E, em sexto lugar, a perda da sua reputação. Capítulo 3, versículo 25 e 26, e os capítulos que se seguem. Então, esta é a relação da adversidade de Jó, ainda no primeiro ato do livro. Se é uma peça teatral, isso tudo tem que ser retratado. E em quarto lugar, no primeiro ato, nós encontramos a perplexidade de Jó, que está no capítulo 3. Vamos observar, por exemplo, que a transição do prólogo, capítulo 1 e 2, para as queixas de Jó, que começam no capítulo 3, podem ser subdivididas em 3 pontos. Primeiro, versículo 1 ao versículo 10, Jó indaga: por que eu nasci? Do versículo 11 ao versículo 19, a pergunta é: por que eu não morri ao nascer? E do versículo 20 ao 26, a pergunta é: por que Deus não me mata agora, em vez de me fazer passar por todo esse sofrimento? Porque não me leva, não me mata logo. Ok? Não é me leva, porque essa expressão Deus me levar, você não vai encontrar no Antigo Testamento. Não há ainda conceito de vida eterna no Antigo Testamento, tá? Então a questão de Jó aqui é: por que Deus não me mata logo, em vez de me punir, em vez de me massacrar? Ok? Aqui encerra o primeiro ato do livro. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Vamos para o segundo ato do livro, que é o ato que começa o primeiro ciclo de debates. E aqui surgem os amigos de Jó, que eu poderia muito bem falar deles no primeiro ato, mas eu quis trazê-los para cá para ficar mais próximo dos debates que nós vamos estudar, que são debates acalorados, muitas vezes ofensivos, agressivos. Então, vamos estudar primeiro os personagens desses debates, que são 5. Jó, que é o protagonista do livro, Elifas ou Elifaz, seu amigo mais velho, Bildade, Zofá e, finalmente, já no final do livro, Eliú. Vamos entender quem eram. Quem era Elifaz? Segundo o relato bíblico, é o amigo mais... dá-se a entender que é o amigo mais velho de Jó. Por quê? Porque é sempre ele o primeiro a falar. E na tradição oriental, os mais novos não falam, enquanto os mais velhos estiverem se pronunciando. Elifaz, como nós já vimos anteriormente na primeira aula, era muito possivelmente descendente de Abraão e um parente distante de Jó. Então há algum parentesco. Elifaz é temanita, ou seja, ele é reconhecido pelas tradições antigas como o sábio de Temã. E é interessante porque Temã
é citado no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2. Deixa eu localizar aqui. Abacuque, capítulo de número 2. Capítulo 3, versículo 3. Deus veio de Temã. Então Temã é reconhecido como lugar da sabedoria, como lugar do esconderijo de Deus. É lá que ele faz mora. Ele é chamado de o Temanita, como se diz no capítulo 4 do livro de Jó. Ao que se percebe, Elifaz era neto de Isaque, que por sua vez era filho de Abraão. Já mostrei isso na aula anterior. No livro de Gênesis, capítulo 36, versículo 4 e versículo 15, a Bíblia nos mostra claramente os descendentes de Esaú, e nós podemos entender mais sobre Elifaz e a sua origem. Dentre os 3 consoladores de Jó, e você vai entender porque eu não cito Eliú aqui, Elifaz é o mais influente, é o mais importante provavelmente, o que sugere, já disse, que possivelmente ele era o mais idoso. Porque essa compreensão, repito, ele fala primeiro do que os outros, em todas as fases do debate. Segundo, os seus discursos são mais extensos, melhor construídos, embora agressivos. Analistas consideram que Elifaz representa a sabedoria de Edom. Então, repito, ele é de Temã, que na poesia de Abacuque é o lugar da sabedoria de Deus. O segundo amigo de Jó se chama Bildade. Ele é um dos 3 companheiros de Jó, filho de Suá. Quem é Suá? Suá é filho de Abraão com Quetura. Quando Sara morre, Abraão se casa com Quetura em Gênesis 25, e desse casamento nasce Suá, de onde vem Bildade. O que confirma que o livro de Jó, os fatos relatados no livro de Jó se desenrolaram lá, no período registrado no livro de Gênesis. No debate com Jó, geralmente Bildade seguia o tema geral que Elifaz abria. Então ele faz um discurso longo, aparentemente mais clássico, e deixa o gancho aberto para Bildade pegar e puxar a corda. Então o discurso de Bildade é mais agressivo, é mais ofensivo, embora mais curto. Por exemplo, Bildade diz a Jó: os teus filhos mereceram morrer porque eles eram iníquos. Para quem está no estado de Jó, é uma expressão extremamente agressiva. Bildade, por exemplo, é o primeiro a acusar Jó e os seus filhos de transgressão. Ele chega a dizer que os filhos de Jó mereciam a calamidade que lhes sobreveio. Ele usou a seguinte ilustração, capítulo 8, versículo 1 a 22. Assim como o papiro e as canas se secam e morrem sem água, o mesmo se dá com todos os que se esquecem de Deus. É uma acusação de que Jó e sua família se esqueceram de Deus. Assim como ele faz, Bildade classificou as aflições de Jó como aquelas que sobrevêm aos perversos. Não haveria linhagem nem posteridade para Jó.
Bildade insinua que Jó não terá descendentes na terra, que o seu nome será apagado dos anais da história, lá no capítulo 18, versículo 1 ao versículo 21, que a gente vai chegar lá. O terceiro amigo de Jó é Zofá. Zofá é sempre o último a discursar no debate com Jó. Ele é chamado de Naamatita, ou vem de algum lugar chamado Naamá. O seu raciocínio segue o mesmo parâmetro de Elifaz e Bildade. Ou seja, ele acusa Jó de pecado, de presunção, e admoesta Jó a se arrepender e abandonar o seu pecado. No final dos ciclos de debate, dos 4 ciclos de debate, ou 3, porque o quarto não chega a ser um debate, Deus repreende a esses 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofá, e ordena que Jó faça um sacrifício por eles, para que o Senhor os perdoe, porque tudo aquilo do que eles acusam a Jó, o Senhor vem e atribui a eles. Abrindo um parêntese, é bem assim que funciona no ambiente da religião. Te acusam exatamente daquilo que fazem. Porque a melhor maneira de esconder o meu pecado é apontando o pecado do outro. E é por isso que a justiça divina vem e acerta frontalmente o discurso de Elifaz, de Bildade e de Zofá. Vamos estudar isso à frente. O quarto amigo de Jó se chama Eliú, filho de Baraquel, da cidade de Bus, da família de Rão. Como descendente de Bus, Eliú, óbvia e necessariamente, é um parente distante de Abraão. Leia e confira Jó capítulo 32, versículo 1, versículo 2 e versículo 6. E também Jó capítulo 22, versículo 20 e versículo 21. É muito provável que Eliú tenha escutado atentamente todo o debate entre Jó e seus 3 amigos. Alguns estudiosos acham, e eu fico nessa linha, que Eliú tenha chegado depois. Porque o discurso de Eliú não tem nenhum link com o discurso de Elifaz, nem com o discurso de Bildade, nem com o discurso de Zofá. Enquanto que o discurso desses 3 é uma sequência. Elifaz abre o discurso, deixa um gancho, Bildade pega e torna mais agressivo, e Zofá vem em seguida e enterra. O discurso de Eliú não faz paralelo com o discurso de nenhum dos 3 amigos de Jó, então é muito possível que ele tenha chegado depois e não tenha sofrido a influência do discurso dos mais velhos. Entretanto, se Eliú ouviu todos os discursos e permaneceu calado, se entende que era por respeito à idade deles. Se Eliú só chegou depois, a razão é a mesma. Ele deixa que os mais velhos venham, se expressem e chega por último, para deixar que o ambiente da honra e da canicidade prevaleça, ou seja, da idade, da sabedoria, da experiência, e ele chega posteriormente para dar apenas o seu fechamento. E ele é quem fecha a sessão de discursos, abrindo posteriormente o espaço para que Jó argumente. É quando Deus aparece para falar e dá um novo desfecho para todos os episódios. Estamos no primeiro ato do livro de Jó. Nesse primeiro ato, nós vamos estudar o discurso de Elifaz e a resposta de Jó.
o discurso de Bildade e a resposta de Jó a Bildade. O discurso de Zofá e a resposta de Jó a Zofá. Então, vamos lá para o ciclo de discursos que se abrem agora no primeiro ato do livro de Jó. No segundo ato, primeiro ato nós estudamos a realidade de Jó, sua prosperidade, sua fidelidade, sua perplexidade, sua adversidade. No segundo ato, eu estou apresentando a vocês os amigos de Jó e vamos abrir agora a sessão de discursos. Bom, no primeiro momento da nossa aula de hoje, eu te apresentei que o livro de Jó é dividido em atos ou quadros, como numa peça teatral. No primeiro ato, nós descrevemos de maneira detalhada o prólogo, tudo aquilo que está relacionado com a vida de Jó, sua fidelidade a Deus, sua prosperidade, a adversidade que ele sofreu e a sua perplexidade diante da adversidade sofrida. No segundo ato, eu abri te apresentando os 4 amigos de Jó. E de agora em diante nós vamos analisar de maneira mais detalhada os discursos de cada um dos seus amigos e a resposta que Jó oferece a cada um deles. O primeiro a discursar foi Elifaz. Tudo indica que, por ser o mais velho, portanto, gozava do privilégio de falar primeiro. Elifaz, como eu já disse, é quem ele abre a discussão dentro de um tema, Bildade dá sequência, Zofá faz o fechamento. O discurso de Elifaz, no seu primeiro momento, que você pode anotar como primeiro ciclo de debates, primeiro discurso de Elifaz. Ele trata da natureza de Deus, a justiça de Deus e a bondade de Deus. Já Bildade, no seu primeiro discurso, se aferra, se apega ao conceito da bondade de Deus. Zofá insiste na sabedoria divina e ele vai afirmar que se Jó estava doente, a causa não estava em Deus, e sim com Jó mesmo. É importante salientar nesta aula da nossa mentoria que tanto o conceito de justiça divina quanto o conceito de bondade e de sabedoria que Elifaz, Bildade e Zofá defendem estão baseados naquilo que eles mesmos acreditam sobre Deus. Então, vamos observar que os diversos ciclos dos discursos entre Jó e seus amigos foram arranjados de forma que você consegue ter o discurso e a resposta. E quando fecha o ciclo de debates, se abre um novo ciclo. Compreender isto te ajuda a compreender melhor o livro de Jó. E ao mesmo tempo te ajuda a aproveitar o livro se você deseja construir um raciocínio teatral, cinematográfico, para o desenvolvimento da sua compreensão. Perdão. Então vamos lá. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 retratam o prólogo, a vida de Jó. Capítulo 4 e capítulo 5 trazem o primeiro discurso de Elifaz. No primeiro discurso de Elifaz, como eu já disse, ele defende a natureza de Deus e foca no conceito de santidade de Deus. O discurso de Elifaz no capítulo 4
e no capítulo 5 de Jó é basicamente o seguinte: quem é o inocente que padeceu? Elifaz entende que nenhum inocente padece, portanto, se Jó está padecendo, é porque ele é um pecador, ele é culpado. Ele chega a perguntar a Jó: quando foi que os justos ou os retos foram eliminados? Isto é, a conclusão dele, de Elifaz, é que Jó deve ou deveria ter feito algo muito mal para merecer tamanho castigo de Deus. Esta é a base do discurso de Elifaz nos capítulos 4 e 5 do livro de Jó. É interessante, logo em seguida, no capítulo 6 e 7, a resposta de Jó a Elifaz. Porque Jó tem o cuidado de justificar o seu lamento. A sua preocupação é mostrar que ele tem razão de se queixar. Porque até onde Jó entende, ele é inocente. Ele está padecendo sem causa. Então, no capítulo 6, ele começa a responder os seus amigos, e Jó chega a dizer que eles estão delirando. Jó diz no capítulo 6 ao seu amigo Elifaz, ele diz: oxalá que de fato se pesasse a minha dor, e juntamente na balança se pusesse a minha calamidade. De repente Jó diz a Elifaz que o seu conselho é como clara de ovo, sem gosto, sem essência. Aconselhar alguém como Jó, nesta circunstância sobretudo, era muito difícil devido ao tamanho da sua aflição e à quantidade e sequência dos infortúnios que ele havia sofrido. Então Jó declara que havia mais sabedoria no silêncio do que nas muitas palavras de Elifaz. Nisto, as palavras de Jó já concordam com Provérbios de Salomão, que retratam esse mesmo princípio. O que Jó está pedindo a Elifaz é que, se ele apenas se calasse e estivesse lá, ajudaria mais do que falando as coisas que ele está falando. Então Jó começa a defender a sua integridade diante dos seus conselheiros acusadores, e ele diz e afirma: eu não cometi pecado algum. Olha Jó 6, 28 e 29. Ele diz assim: agora, pois, por favor, olhai para mim, porque de certo à vossa face não mentirei. Olha nos meus olhos. Eu não vou mentir olhando nos olhos. Mudai de parecer, mudai de opinião, peço-vos, para que não cometam injustiça. Sim, mudai de parecer, porque a minha causa é justa. Então Jó está defendendo a sua situação. Esse é o problema da religiosidade. A religiosidade gera um pernicioso sentimento de superioridade. Todo religioso olha para o sofrido e atribui a ele um delito. E esse sentimento de superioridade é cruel, é perturbador e é maligno. Se fôssemos dividir o capítulo 6 de Jó, anota, do versículo 1 ao versículo 7, nós chamaríamos de a resposta de Jó a Elifaz. Do versículo 8 ao 13, ele começa a dizer: eu não neguei, em mim não há
delito. No versículo 14 ao 21, ele clama por compaixão. Ele clama por piedade. E nos versículos 22 ao versículo 30, Jó está clamando por bondade, por complacência. Já no capítulo 7, que Jó dá sequência ao seu discurso, no capítulo 6 ele defende, ele justifica a sua queixa. No capítulo 7, Jó abre o seu coração e desabafa sobre a sua dor. Manifesta o seu sofrimento, que é implacável, que é intenso. Jó não consegue dormir devido à tamanha angústia e à dor física que lhe atormentam. Ainda no capítulo 7, Jó olha para o futuro sem esperança e começa a admitir que morrer seria a melhor solução para si, a melhor solução para a sua vida. Inclusive, Jó conclui o capítulo 7 com uma oração na qual ele revela a sua impaciência a Deus. Pressionado pela dor, pela angústia e pelas acusações dos seus amigos, Jó então pergunta ao Senhor se de fato é transgressão a causa da minha dor, se de fato esse sofrimento é porque eu pequei. Então por que não me perdoa e me cura? Mas ele continua sem a resposta de Deus. Então, se você for secionar o capítulo 7 de Jó, do versículo 1 ao 6, ele retrata a sua dor e sua aflição. O versículo 7 ao 16, ele clama, dizendo, lembra-te, ó Deus, e Jó começa a apresentar ao Senhor a sua condição, pedindo conforto. Do versículo 7 ao versículo 17 ao versículo 21, agora Jó começa a reivindicar diante de Deus: que pecado cometi? Por que razão padeço este mal? Então, no capítulo 4 e 5, nos capítulos 4 e 5, o primeiro discurso de Eliú defende a bondade de Deus e a santidade de Deus na perspectiva de Elifaz. Capítulo 6, versículo 7, Jó faz o seu primeiro discurso se defendendo das acusações de Elifaz. Quando Elifaz se cala, Jó conclui a sua defesa. O capítulo 8 abre com o primeiro discurso de Bildade. Bildade contesta as palavras de Jó ditas no capítulo 6 e no capítulo 7. Ainda é o primeiro ciclo de discursos. Tudo que Jó declara nos capítulos 6 e 7, Bildade vem desconstruir no capítulo 8. Por exemplo, Bildade responde a Jó dizendo que ele mesmo como um homem sofrido é áspero, rude e insensível. Bildade não dá ouvidos ao clamor de Jó. No capítulo 6, versículo 13 e 14, Jó chega a dizer: na verdade não há em mim socorro nenhum, não me desamparou todo o auxílio eficaz. Ao que desfalece devia o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandona o temor do Todo-Poderoso, a compaixão deveria ser manifestada. Mas Bildade ignora esse clamor de Jó, e no capítulo 8 ele diz que Jó e sua família
estavam recebendo o que mereciam de Deus. Ele está dizendo no capítulo 8, versículo 1 a 22. O capítulo 8, versículo 21 a 22. 8, 21 e 22. Deixa eu procurar aqui qual é o texto de fato. Calma lá. 8, 1 a 22. Jó, capítulo 8, versículo 1 a 22. Bildade diz a Jó que os seus filhos mereciam ter morrido como morreram. O discurso é carregado de peso, de angústia, de ataque. Não basta a dor que Jó já está sofrendo. Agora a Bildade vem dizer que o seu sofrimento não só é justificável, como os seus filhos deveriam ter morrido realmente. E aí Bildade vai discursar em todo o capítulo 8 que se Jó tão somente se arrependesse dos seus atos vergonhosos que lhe haviam levado a essa desgraça, ele poderia ter restaurado a sua prosperidade e a sua felicidade ainda maiores do que havia desfrutado antes. Bildade toma a voz. É interessante que aqui, desde o capítulo de número 4 e 5, não há mais a voz de Satanás. Satanás tacou fogo na seara e fica de longe como espectador. O que significa que muitas vezes os nossos amigos podem fazer exatamente o que Satanás faria. O papel de acusador. E é interessante que no capítulo 1 e no capítulo 2 nós ouvimos a conversa é toda no céu. No capítulo 3, a conversa é só de Jó lamentando sua causa, sua situação. Mas no capítulo 4 a seguir, o céu se cala, o inferno se cala e a terra brada. Agora observe, é interessante ter em mente que nós, hoje, temos acesso ao que está acontecendo no ambiente espiritual. Nem Jó nem seus amigos têm essa percepção. Bildade está macomunado com Elifaz. Parece que o discurso vem combinado. Ele vai discursar com a mesma base de Elifaz e culpa Jó em todo o seu discurso. As suas falas são de ataques. Embora os seus argumentos sejam interessantes, eles estão sendo aplicados de forma distorcida. A aplicação deles na circunstância de Jó era péssima. Então, apesar de verdadeiros no que tangia a interpretação geral, apesar de interessantes na sua perspectiva de argumentação filosófica, aqueles argumentos não se aplicavam a Jó. Acabam não tendo propósito. Não alcançam o seu objetivo. Esbarra no problema da aplicabilidade. Porque se o discurso não se aplica a quem o ouve, então ele é um discurso perdido. O conceito que Bildade esboça de Jó não retrata a verdade sobre Jó. Não traduz a verdade sobre Jó. É por isso que Jó clama por um Salvador. Ele clama por um defensor. Por alguém que lhe remisse, que defendesse a sua causa. Porque Bildade pega, eu já disse, o gancho do discurso de Elifaz, potencializa, porque Elifaz diz a Jó, você pecou. Se você se arrepender, você será poupado.
Bildade vem no capítulo 8 e diz a Jó: você merecia perder tudo, seus filhos tinham que morrer mesmo. Então veja que o primeiro discurso de Bildade vem carregado de um calor de julgamento. Agora observe, nos capítulos 9 e 10 de Jó, Jó então se dedica a responder à Bildade das acusações que sofre. Ele confessa, Jó reconhece no capítulo 9 a justiça de Deus. No capítulo 10, ele protesta contra a severidade de Deus. É como se Jó dissesse: se Deus está me punindo, ainda que por pecado, nesse nível, então a severidade de Deus não retrata o Deus que eu conheço. Aí ele clama por misericórdia diante da sua miséria. No capítulo 9, Jó confessa a justiça de Deus e pede alívio para a sua miséria. Jó começa o seu discurso reconhecendo que os seus amigos estão falando coisas verdadeiras, mas que não se aplicam a ele. Capítulo 9, versículo 2: na verdade sei que assim é, mas como pode um homem ser justo para com Deus? Jó está dizendo: nenhum de nós, nem vocês, nem eu, vivem nesse nível de justiça que vocês estão preconizando para mim. O capítulo 9 é o capítulo que Jó argumenta e reconhece a grandeza de Deus. Mas a partir de agora, Jó vai discorrer com um peso de sarcasmo e de ironia. Ele se volta para a questão de Elifaz, ele aborda a questão de Elifaz anteriormente. Jó capítulo 4, versículo 17. Vamos lá. Jó 4, 17. Elifaz diz: pode o homem mortal ser justo diante de Deus? Pode o varão ser puro diante do seu Criador? Jó pega esse gancho de Elifaz no capítulo 9 para dizer: a justiça que vocês estão cobrando de mim, conforme disse Elifaz, não é possível para o homem. Como poderia ele, esse é o argumento do capítulo 9, como homem, permanecer diante de Deus, como Elifaz o havia exortado a fazer, já que Deus o estava atormentando? Deus parecia a Jó como se estava agindo de forma arbitrária, movido por capricho. Então Jó pergunta: como posso eu estar diante de um Deus assim? Como eu seria justificado diante de um Deus que me pune com tamanha severidade? Esse é o argumento de Jó. Esta é a queixa de Jó. No capítulo 9, Jó começa a enxergar Deus como se Deus fosse um vingador. As palavras de Elifaz e as palavras de Bildade incitam em Jó um sentimento de vitimização. Estou sendo vítima de uma vindicação de Deus. É como se Jó dissesse: como eu posso me considerar inocente se o Todo-Poderoso já me declarou culpado? Ou seja, Bildade discorre bem sobre a soberania de Deus, porém gera em Jó, no capítulo 9, um sentimento de uma soberania fatalista e não de uma soberania justa. Porque Deus é quem Ele é, Jó reconhece que ele não pode estar diante do tribunal de Deus. Então ele diz: porque eu vou argumentar? Como argumentar com Deus?
Então, se você ler do versículo 3 ao versículo 14, Jó está dizendo: ainda que eu discutisse com ele, como eu poderia responder a ele, porque ele é tão poderoso? Isso dos versículos 3 ao versículo 14. Do versículo 15 ao versículo 19, Jó traz outro argumento: ainda que Deus responda ao meu clamor, eu não acho que ele estaria me ouvindo, ou ele não me daria ouvidos, porque ele é contra mim. Agora Jó começa a enxergar Deus como seu adversário, como aquele que lhe ataca. Nos versículos 20 a 24, Jó diz, olha as 4 razões de Jó para não discutir com Deus. Na primeira ele diz: ainda que eu discuta com ele, ainda que eu converse com ele, ele não vai me responder, porque ele é todo poderoso. Segundo, ainda que ele me responda, ele já é contra mim, então ele já vai responder me sentenciando. Terceiro, versículo 20 a 24, ainda que eu seja justo, ele me declarará culpado, porque Deus destrói tanto o inocente quanto o ímpio. As palavras agressivas dos amigos de Jó estão colocando Jó numa posição de oposição em relação a Deus, porque agora ele começa a perceber que ele não conhecia Deus nessa perspectiva de um vingador. Nos versículos 25 a 32, Jó diz: ainda que eu tente esquecer meus problemas, ou mesmo confessar os meus pecados, ele ainda me considerará culpado. Não é por acaso que no versículo 33, Jó clama e diz: se eu tivesse um intercessor, se eu tivesse um advogado, se eu tivesse um árbitro que pleiteasse a minha causa diante do Todo-Poderoso, ele retiraria a sua vara de sobre mim e não me amedrontaria com o seu terror. Só para abrir um parêntese devocional, esse versículo claramente é um clamor de Jó pela figura de Cristo, o sacerdote eterno. Jó reconhece que é necessário alguém intervir em seu favor. Entende? Então, o discurso de Bildade agride Jó, e Jó deixa muito claro que ele não tem como argumentar. E aqui, na verdade, nós temos um retrato das cortes antigas. Porque nas cortes antigas, o vencedor de um embate jurídico era aquele que argumentava de forma tão plena e convincente que o seu opositor silenciava e não tinha mais nada a falar. Jó está dizendo: eu me calo. Qualquer alternativa que eu usar não me fará vencedor, pois o Todo-Poderoso já me declarou culpado. Quando ele chega no versículo 34 e 35, agora ele retrata também um cenário jurídico, porque em alguns casos a batalha jurídica era vencida no braço. Aquele que saísse em pé no ringue era declarado vencedor do embate. Jó está dizendo: se ele tirar de sobre mim a sua vara e não me amedrontar com o seu terror, então eu falarei e não terei medo dele. Jó está respondendo a Bildade que o seu estado não cabe à argumentação. E um detalhe, nos versículos 13 a 24, nós encontramos Jó atribuindo a Deus arbitrariedade. Olha só, Deus não retirará a sua ira. Debaixo dele se curvaram os aliados de Raabe,
quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para discutir com ele. Embora eu seja justo, não lhe posso responder. Tenho de pedir misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu chamasse e ele me respondesse, não poderia crer que ele estivesse escutando a minha voz, pois ele me quebra com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Nem posso respirar. Antes, estou farto de amarguras. Raabe aqui é o retrato de um monstro marinho mítico, muito citado pelos orientais. No livro de Jó, esse monstro marinho é chamado de Leviatã. Era uma lenda dos povos antigos do Oriente Próximo, incluindo os mesopotâmios e os cananeus. E Jó diz: se ele abate até o monstro marinho, como não me abateria a mim? Ele chega a dizer que não importava ele ser inocente, do versículo 22, que a inocência dele não contava mais. Por quê? Olha só, tudo é o mesmo, portanto digo, ele destrói o culpado e o inocente. Em algum momento do seu desespero, Jó não crê mais na misericórdia. Ele entende que o Todo-Poderoso o abateria de qualquer maneira. Ele foi eleito para ser destruído. E aí Jó argumenta, versículo 23, quando o açoite mata de repente, ele zomba da calamidade até dos inocentes. Então Jó está dizendo que Deus destrói os inocentes, versículo 24, e entrega a terra na mão do ímpio. Entende? Então, a resposta de Jó à Bildade vem carregada da amargura proporcional ao ataque que ele sofre. Nós vamos observar. O lamento de Jó refuta os seus amigos, argumentando que Deus constantemente abençoa, permite a vida do ímpio e destrói a vida do inocente. Os amigos de Jó haviam condenado Jó para que Deus pudesse ser justificado. Eles entendiam que só condenando Jó, Deus permaneceria sendo Deus. Porém, o que ele faz em Bildade está fazendo é construindo a imagem que eles têm de Deus, não realmente quem Deus era. É por isso que lá na frente nós vamos ver isso. Quando Deus aparece, ele diz assim: vocês não falaram de mim, o que é justo, ao meu servo Jó. E Jó, defendendo-se contra suas insinuações injustificadas, é levado a condenar Deus, para que ele mesmo seja justo ou justificado. É por isso que lá na frente Jó se arrepende. Eu não te conhecia de ouvir falar. O que Jó está dizendo não é o conhecimento que ele tem de Deus antes da calamidade. Quando Jó diz, eu te conhecia de ouvir falar, ele está falando, eu falei ao teu respeito baseado naquilo que me apresentaram do teu respeito. Eu respondi baseado na apresentação que me fizeram de ti. Mas agora, os meus olhos te contemplam, e eu sei que o que me disseram a teu respeito não tem nada a ver contigo. Capítulo 9, versículo 25 a 35, Jó começa a crer que é inútil provar a sua justiça, como se Deus estivesse determinado a puni-lo. O livro de Jó usa termos e metáforas legais extensivamente nessas disputas entre Jó e os seus amigos.
E um detalhe, lá no capítulo 29, versículo 7 a 17, nós vamos encontrar que Jó fora juiz na sua cidade. E como juiz ele diz, eu nunca condenei o inocente, nunca poupei o culpado a despeito do seu poder. Agora o que Jó quer é que a justiça de Deus se aplique a ele, como ele aplicou a justiça àqueles que vieram à sua corte, ao seu tribunal. É por isso que Jó usa de terminologia jurídica constantemente nos seus discursos. Porque essas metáforas jurídicas faziam parte da sua rotina. E, aliás, o discurso de Elifaz, o sábio de Temã, o discurso de Bildade, é o discurso de um advogado de acusação, de um promotor, e o de Jó é o discurso de um réu que pediu permissão ao juiz para ser o seu próprio advogado de defesa. E é incrível que em algumas cortes do mundo essa brecha é permitida. O próprio réu pode se advogar e defender-se. Agora observe, no capítulo 9, versículo 32 e 33, Jó manifesta sua frustração. Ele diz: Deus não é homem como eu, para que eu possa entrar em juízo com ele. E é compreensível esta frustração de Jó, pois Deus, ao mesmo tempo que era o seu adversário legal, também era o seu juiz. Então Jó diz: eu sou o réu, estou me defendendo, mas eu estou me defendendo contra aquele que me acusa e me condena. Então ele se sente fragilizado. Daí ele clamar, eu repito o versículo 33, desesperadamente, que houvesse naquele tribunal uma parte neutra, um árbitro, um intercessor, um mediador, para promover o acordo entre ele e Deus. No Antigo Oriente, um árbitro ou um juiz que vinha para ser mediador de uma demanda judicial, na verdade, tinha a função de trazer uma proposta de acordo entre as partes litigantes, para que essas partes aceitassem ou rejeitassem a proposta de acordo. Jó não tem mais esperança de receber a misericórdia de Deus. Ele está convicto que a decisão de Deus é tão definida de lhe destruir que não há esperança para ele. O discurso de Jó continua no capítulo 10, ainda se defendendo de Bildade. E retrata, o capítulo 10, retrata a murmuração de Jó. Ele protesta contra a severidade de Deus. Olha o capítulo 10, versículo 2. Direi a Deus, não me condenes. Faze-me ao menos saber, porque contendes comigo. Todo este capítulo é uma argumentação de Jó dizendo a Deus, pelo menos me faças saber por quê. Qual é a razão pela qual estou sofrendo? E Deus continua em silêncio. E, incrivelmente, o silêncio de Deus só aumenta o sofrimento de Jó. É um fato notável, aparentemente não observado pelos comentaristas, mas muito revelador da mente de Jó, que em nenhuma das suas argumentações Jó pede para ser curado. Não há uma oração de Jó pedindo a cura.
O que nós encontramos é Jó querendo saber a causa da sua dor, a causa do seu sofrimento. É como se Jó dissesse: se eu for curado sem entender por que sofri, não me serve. Ele quer entender a razão do seu opróbrio. E é interessante que no capítulo 10, versículo 8 a 17, não me vazaste como leite, e não me coalhaste como queijo, de pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me teceste. Vida e misericórdia me tens concedido, e a tua providência me tem conservado o espírito. Contudo, ocultaste essas coisas do teu coração. Bem sei que isso foi o teu desígnio. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me absolverás. O que Jó está argumentando com Deus aqui é o seguinte: o Senhor investiu tanto em mim, para agora simplesmente me destruir. Por quê? Que prazer é esse? Esse é o argumento de Jó. Por que razão o Senhor me destrói depois de me preservar? E aqui Jó expressa seu desejo de morrer. Versículo 18 a 22. Porque, pois, me tiraste da madre. Se então eu tivera expirado, se olhos nenhum me vissem, então foram como se nunca houvera existido. E mesmo da madre já terias me levado para a sepultura. Não são poucos os meus dias, cessa, me deixa, para que por um pouco eu tome alento. Jó está clamando que Deus dê folga, minha vida já é tão curta. Ele está clamando pela morte diante da dor. Obviamente, Jó, como é típico e comum no Antigo Testamento, não tem nenhuma revelação da vida após a morte. Para ele, assim como para os povos do Antigo Testamento, a morte é uma porta para um universo de sombras, sem existência. Versículo 21 e 22 ele revela isto: até que eu vá para o lugar de onde não voltarei, para a terra da escuridão, das densas trevas, terra escuríssima como a própria escuridão, terra da sombra trevosa e do caos, e onde a própria luz é como a escuridão. Jó entende, essa é a percepção da vida, ou essa é a percepção do depois da morte no Antigo Testamento. Eles não têm o conceito de vida eterna, esse conceito é Jesus quem traz. Não é por acaso que Salomão escreve: para onde vai o homem, também vai os animais. Davi diz: na sepultura não te louvarei. Então Jó argumenta no capítulo 10 que Deus estava sendo severo demais com ele, que já tinha a vida tão curta, temporária e passageira. Aqui encerra o discurso de Jó se defendendo do ataque de Bildade. Aí no capítulo 11 apresenta-se o primeiro discurso de Zofar, o terceiro amigo. E eles estão mancomunados, parece que eles combinaram. Zofar é o terceiro amigo de Jó. Ele já começa muito ofendido com o discurso de Jó no capítulo 9 e no capítulo 10. É tanto que Zofar vem de uma forma mais violenta do que ele faz em Bildade. Ele vem sistêmico, dogmático. É interessante, ele é menos complacente. Se o discurso de Bildade já foi agressivo demais, o de Zofar vem para exterminar. Não há compaixão, não há misericórdia.
O discurso de Zofá mostra que em nenhum momento ele sente compaixão de Jó na sua dor. Ele diz que as palavras de Jó são apenas balbúcio e zombaria. Irritado com aquilo que ele considera ser a conversa irreverente de Jó, Zofá não consegue mais calar. Olha o capítulo 11, versículo 1 ao versículo 3. Então respondeu Zofá, o Naamatita, dizendo: não se dará resposta a esta multidão de palavras? Ou será injustificado o homem falador? Acaso as tuas jactâncias farão calar a todos os homens? Tu achas que pode zombar sem que ninguém sinta vergonha do que você está dizendo? Então Zofá ele diz que as palavras de Jó são mera zombaria. Ele diz: tu não tens vergonha de falar o que estás falando? Zofá alega, ou Zofá repreende a Jó, porque Jó alega estar sendo vítima inocente de uma injustiça. E ele diz: se você realmente fosse inocente, não estaria sofrendo. Você está sofrendo de acordo com o teu pecado. E se Deus fosse te punir na proporção que você merece, teu sofrimento ainda seria maior. Esse é o discurso de Zofá. Zofá diz a Jó no versículo 4 a 6: pois dizes, a minha doutrina é pura, eu sou limpo aos teus olhos. Mas, na verdade, oxalá que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, pois é multiforme o seu entendimento. Sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Zofá está dizendo: você tinha que sofrer mais. Deus não está te punindo na proporção que você merece. No argumento de Zofá, a sabedoria de Deus é ilimitada e, portanto, seus juízos são verdadeiros. E se Jó está sofrendo, é porque ele merece. As pessoas não devem se opor a ele, nem esperar entender os seus caminhos. Ninguém pode enganar Deus, pois ele vê as pessoas como elas realmente são. Somente pessoas estúpidas, esse é o discurso de Zofá, perguntariam a Deus aquilo que Jó está perguntando. E ele diz a Jó: você conseguiria prescrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos do que os céus. O que você pode fazer, Jó? Ele diz a Jó: se ele ordena uma prisão e convoca um tribunal, quem pode se opor a ele? Porque ele identifica os enganadores. Ele reconhece a iniquidade logo quando a vê. Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Uau! Zofá está dizendo: sabe quando é, Jó, que as tuas palavras terão sabedoria? Quando uma jumenta der à luz a um homem. Os caras são agressivos. É um discurso pesado. Então, Zofá conclui o seu discurso dizendo a Jó que você tem que fazer é se arrepender. Abandonar o teu pecado. Em troca, Deus vai te abençoar com a consciência limpa e um sentimento de segurança. A partir do versículo 13. Se tu preparares o teu coração e estenderes as mãos para ele,
Se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti. E não deixes a perversidade habitar nas tuas tendas, então levantarás o teu rosto sem mácula, e estarás firme, e não temerá. Mas Jó, na compreensão de Zofar, teimosamente rejeita se arrepender. Portanto, Jó pode esperar mais sofrimento, mais dor, mais tragédia, que vai lhe levar à morte. Esse é o discurso de Zofar. Então vamos ver. Capítulo 4 e 5, discurso de Elifaz. Versículos 6 e 7, a defesa de Jó diante do discurso de Elifaz. Capítulo 8, o discurso de Bildade. Capítulo 9 e 10, a resposta de Jó a Bildade. Capítulo 11, o ataque de Zofar contra Jó. Capítulo 12, 13 e 14, Jó responde a Zofar. No 12, ele se defende das acusações dos seus amigos. No 13, ele acusa os seus amigos de defenderem a Deus de maneira falsa. E no 14, Jó roga o favor de Deus diante da brevidade da vida e diante da sua miséria. Então ele vai responder a Zofar no capítulo 12, se defendendo de todas essas acusações. E ele diz: sem dúvida, vós sois o povo, e convosco mora a sabedoria. Mas eu tenho entendimento como vocês. Nada do que vocês estão falando é novidade para mim. Eu não sou inferior a vocês. Quem não sabe tais coisas como essas? Sou motivo de riso para os meus amigos? Eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e reto servindo de chacota. Então Jó está dizendo: vocês estão chacoteando de mim, mas eu sou justo diante de Deus. Ele era então, diz Jó, eu não sou inferior a vocês em nada. Vocês acham que eu sou ignorante das coisas que vocês estão falando? Vocês zombam de mim? Fazem de mim uma chacota? Assim como os meus vizinhos inimigos. No entanto, eu sou um homem justo, perfeito. Vocês não podem zombar de mim. E Jó diz: vocês estão abatendo e tratando mal alguém que já está abatido, sofrendo infortúnio, oprimido. Mas lembrem-se, capítulo 12, versículo 6. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação. E aqueles que provocam a Deus estão seguros. Aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Jó outra vez volta a dizer: os ímpios estão seguros enquanto o justo perece. Jó diz: eles não têm problemas. Não há nada que os afete. Incrivelmente, ninguém ali consegue entender como Jó se sente. Capítulo 4, versículo 6, Jó está dizendo que enquanto ele padece, aqueles que são maus estão em paz. Embora Jó reconheça que toda a vida está nas mãos de Deus. Jó não discute o fato de que Deus tem o controle da vida. O que lhe afeta é a interpretação que os seus amigos estão dando disto. Versículo 7 a 10, Jó diz: perguntem aos animais e eles o ensinarão, ou às aves do céu e elas lhe contarão. Fale com a terra e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Ou seja, Jó reconhece o controle de Deus das coisas.
Ele quebra a fala de Zofar, dizendo: da soberania que vocês falam eu conheço, da santidade que vocês falam eu conheço, da sabedoria que vocês falam eu conheço, mas vocês estão aplicando de forma errada. Apesar de Jó ser a pessoa que deveria estar retratando Deus de forma distorcida, são os seus amigos que estão fazendo isso. E é interessante que no capítulo 12, 13 e 14, Jó pega deixas da fala de Elifaz, deixas da fala de Bildade e agora da fala de Zofar, e ele sai dando respostas. Ele tem em mente que com Deus está a sabedoria, com Deus está o poder, com Deus está a santidade, com Deus está o conselho e o entendimento. Deus é verdadeiro. Mas ele está dizendo: vocês estão analisando de forma distorcida, carregados de pessimismo e de condenação. Aí no capítulo 13, Jó volta a defender a sua integridade. No versículo 4 e 5 ele diz assim: vós sois forjadores de mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês simplesmente se calassem por completo, e assim passaríeis por sábios. Ou seja, vocês calados. Os primeiros dias que vocês chegaram e estiveram calados, vocês foram sábios. Mas agora vocês estão embrutecendo. Os três amigos de Jó pensam que estão falando em nome de Deus ao acusar Jó. Eles estão se sentindo profetas para condenarem Jó. Mas Jó no capítulo 13 ressalta que não poderia ser assim, porque Deus não usa de engano. Seria mais sábio ficar quieto. Eles mesmos deveriam temer a Deus, em vez de terem coragem de falar de Deus da forma que estavam falando. Porque Jó vai dizer no capítulo 13, versículo 6 ao versículo 12, um dia Deus examinará e julgará essa maneira que vocês estão falando dele. Os amigos de Jó são convidados por ele mesmo a ficarem em silêncio, a não falarem mais nada, porque eles não falam de Deus, aquilo que Deus realmente é. Então Jó, no capítulo 14, começa a discorrer sobre a brevidade da vida, a temporalidade da existência humana, a miséria da vida humana. Assim Jó imagina que Deus castiga constantemente os seres humanos por suas más ações. E aí Jó lamenta a brevidade da vida, a finalidade da morte e a ausência da esperança. Olha o que ele diz no versículo 1 a 6. 1 a 6. O homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Sobre esse tal abre os teus olhos, a mim me faz entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Tu lhes pusestes limites, e ele não poderá passar além deles. Desvia dele o teu rosto para que ele descanse, e como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. O que Jó está dizendo é que a existência é como um dia de trabalho. Tem horário determinado. Porque o que nasce da mulher é frágil. Jó chega a dizer: a vida é curta. O homem é como um mercenário que cumpre o seu dia. Existem meses contados.
A existência está limitada. De repente Jó diz, versículo 7 ao versículo 10, a esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas ela brotará, mas para o homem, depois de cortado, não há esperança. Uma vez morto, não há volta. É isso que Jó está dizendo. Jó parece ver com uma certa injustiça o fato de que uma árvore pode voltar à vida, mas o homem não tem essa chance. Portanto, Jó revela claramente que ele não tem nenhuma percepção da vida eterna, da vida além túmulo. O conceito que Jó tem é o conceito comum do Antigo Testamento, que a morte cessava a existência. Não havia mais nada depois disso. Versículo 11 ao versículo 14, Jó declara que assim como a água desaparece no mar, e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Diante disso, Jó deseja que a sepultura, o lugar dos mortos, fosse apenas um lugar temporário, não há conceito de ressurreição. Após um período em que ele obteve alívio do sofrimento e purificação do pecado, que o homem poderia voltar à vida, ter uma nova fase, uma nova etapa de comunhão com Deus. Então Jó diz, se o homem soubesse que isso é verdade, então ele seria capaz de suportar os sofrimentos, porque saberia que há esperança em outra esfera, em outra perspectiva. Em vez disso, Jó conclui o seu discurso dizendo que tudo que lhe resta é o sentimento de desesperança, ou seja, ele sabe que será separado daqueles que mais ama, para nunca mais vê-los ou ouvir falar deles novamente. Como solo levado por um rio, ele desaparecerá para nunca mais voltar. Então, capítulo de número, fechando o primeiro ciclo de debates, vamos voltar para entender? Fechando o primeiro ciclo de debates, capítulo 4, versículo 5, é o primeiro discurso de Elifaz, no qual ele argumenta a natureza santa de Deus e a sua bondade, na perspectiva dele. No capítulo de número 6, Jó se justifica, 6 e 7, e argumenta que as suas queixas têm razão, porque ele não pecou. Então Bildade vem no capítulo 8 e diz a Jó que ele não apenas pecou, mas toda a sua casa merecia ser destruída. No capítulo 9 e 10, Jó reconhece a justiça divina e clama por misericórdia. E no capítulo 10, ele argumenta que Deus é severo, é arbitrário, porque não lhe dá chance de se defender. Quando ele cessa, o capítulo 11, abre o discurso de Zofar, que é ainda mais agressivo do que os dois discursos anteriores. E culpa Jó e condena Jó. Então no capítulo 12, Jó diz, as vossas acusações são levianas. Vocês são médicos que para nada presta. No capítulo 13 ele diz, o Deus que vocês me apresentam não é o Deus que eu conheço. Esse conceito de Deus está equivocado e Deus vai pedir conta a vocês da maneira que vocês falam dele. E no capítulo 14, Jó conclui o seu discurso lamentando a brevidade da vida e dizendo que há mais esperança para a árvore cortada do que para o homem. Então, do capítulo 4 ao capítulo 14, nós temos o primeiro ciclo de debates, o primeiro ciclo de discursos, ou o primeiro ato dessa peça teatral.
Lembre-se, quando eu digo que é uma peça teatral, eu estou dizendo que o texto foi escrito no formato de uma peça teatral. Não estou dizendo que os fatos não são verídicos. Como nós dividimos o livro em 5 atos, já falei do primeiro, que é o prólogo do livro, e já falei do segundo, que traz os primeiros discursos, e ele faz de Bildade e de Zofar, e a defesa de Jó diante desses 3 amigos. Agora, a partir do capítulo 15, nós temos o terceiro ato do livro e o segundo ciclo de discursos. Vamos lá?